Nós saímos pregar o Evangelho, Fábrica de Vencedores, que nós tivemos a oportunidade de fazer isso sábado de noite, lá na rodoviária, né? Foi uma experiência muito boa, foi uma experiência sensacional. E nessa pregação nos acompanharam essas crianças que estão aqui, amém? Uma salva de palmas para eles, por favor. E eles, antes de eu falar a mensagem, eles vão explicar um pouco a experiência que eles tiveram lá pregando o Evangelho, amém? Então vamos começar com o Miguel. A ver, Miguel. Bom, boa noite. Teve uma experiência boa, né? Esse dia, o sábado passado, teve um dia muito bom, pois eu pude sentir a oração pelos irmãos, um monte de coisa. Eu falei oração para as pessoas, tipo, as pessoas que não conheciam Jesus, eu falei sobre Jesus por eles, e um monte de coisa. Oramos, Miquel, Matias, várias pessoas oraram junto. Tipo, é muito bom orar. Eu senti um sentimento tão bom de passar o evangélico para as pessoas. O meu amor por Deus crescendo e o amor das pessoas que não conhecem, pequenininho até ficar grandão. Então, uma experiência muito bom. Eu ganhei que a gente planejou que todas as crianças estiveram juntas, mas a gente nunca planejou que seria tão bom. Tipo, tinha uma vista incrível. E quando a gente foi orar pelas pessoas, tive uma mulher que chorou. E isso é um caso de uma pessoa que Deus está quebrantando o coração das pessoas para que a gente possa orar por elas. Amém. E as pessoas gostaram tanto, mas tanto da oração, que tive um moço que era vendedor de algodão doce. E aí a gente orou por ele, a gente abordou ele. Então, depois que a gente orou por ele gostou tanto, mas tanto da oração, que ele vai dar todos os algodões doces que ele tinha. E ficaram mais elétricos depois que comeram algodão doce. Amém. Amém. Muito bom. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Amém, irmãos. Foi uma experiência muito boa mesmo. Muita gente orou por muita gente e foi uma grande experiência. A gente orou lá e convidou as pessoas para tomar um caldinho lá e foi muito bom e foi uma experiência que eu não consigo explicar como é que foi, que eu não consigo explicar o sentimento, mas foi muito bom, foi muito amor dado por Deus, então foi o amor de Deus representado por nós, seres humanos. Aleluia. É assim que Deus faz para a gente compartilhar o amor de Deus, o Evangelho. É assim Amém. que Deus faz, Ele usa as pessoas. Amém. Ele usa as pessoas em que Ele confia. Amém. É assim mesmo. Muito bom. Amém. E aí, Matias, você acha que você precisa seguir fazendo isso? Quê? Pregando, orar pelas pessoas? Você Sim. Precisa continuar, né? Sim, eu acho que sim. É, né? Muito bom. Excelente. Pelo menos é a vontade de Deus. Amém. Vai, Miquel. Foi uma experiência muito boa. Sabe aquela menina que chorou, a mulher que chorou? Deus entrou no coração dela e curou, limpou tudo. Tipo, tinha limpado tudo de mal. E teve até um homem que a mãe estava doente e nós oramos por eles e com certeza a mãe dele deve ser curada. Amém. Hoje nós queremos falar um pouco sobre a nova cultura, que é a cultura do reino e a nova geração. Amém? A nova cultura do reino, da cultura celestial e a nova geração. E antes de iniciar a palavra, inclusive antes de passar um vídeo, que eu quero que você vejam, eu gostaria de orar. Amém?
Eu acho que essa mensagem hoje vai ser muito importante para todos nós, como pais, porque dela vai depender de que o Senhor possa de fato, nesses últimos tempos, levantar um exército de pessoas que possam cooperar com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos, te engrandecemos. Obrigado por todas essas crianças que o Senhor está levantando. Pedimos que o Senhor siga dando sabedoria a todos nós que somos pais. Tenha misericórdia, Senhor, somos falhos e dependemos plenamente da Tua graça e sabedoria. Senhor, pedimos que todas essas crianças sejam guardadas para Ti. Eles são o futuro, mas também o presente para hoje ser usados por Ti, ainda de crianças, para alcançar muitas pessoas. Oramos para que essa palavra de hoje, o Senhor possa falar a nossos corações, possa iluminar nossas mentes, nos tirar de toda a distração e possamos, Senhor, andar com um foco claro. Te louvamos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos passar um vídeo de 3 minutos, que foi um compartilhar que foi a semana passada do nosso irmão Pedro, que está relacionado precisamente com o encargo das crianças. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Então, eu quero aqui ressaltar alguns pontos que ele falou aqui, né, nesse vídeo, nesse curto vídeo. Nós precisamos influenciar no modo de vida das nossas crianças. Amém? Hoje o mundo está implementando, está fazendo de tudo para implementar uma cultura e algo que está desviando a muitas gerações, ou parte dessa nova geração. E isso que Deus está mostrando aqui, de fato, é uma estratégia para que Deus, por um lado, possa guardar os nossos filhos, nós como família, como pais, essa nova geração, mas também o Senhor está nos dando uma estratégia para que nossos filhos, nossas crianças possam ser instrumentos úteis a partir de agora ao Senhor. Amém? Eu quero que você vejam que as crianças não somente são o futuro da igreja, eles já são parte da igreja. Eles são membros do corpo de Cristo, que estão em um processo de experimentar a salvação, sim, mas eles já são parte da igreja. Deus nos deu ele para que eles possam ser preparados como membro ativo do corpo de Cristo, ok? Então o segundo tópico que ele falou é mudar o hábito das nossas crianças. Nós precisamos tornar essa nova cultura de orar pelas pessoas, de desfrutar a palavra, as reuniões, um hábito para eles, né? Nós vamos reforçar isso mais na frente. Precisamos passar a cultura celestial, amém? Mudar e passar a cultura celestial na qual Deus está nos dando. Aleluia! Porque nós temos uma cultura muito forte, que é uma cultura celestial. Criar o estilo de vida, criar para eles um estilo de vida diferente, de ver que isso que está sendo aqui, que foi falado e que vamos reforçar hoje também, é um estilo de vida que eles têm que ter e aprender, né? Então, precisamos gerar nelas, em nossas crianças, a cultura de se preparar, de se preocupar, precisamos gerar nela a cultura, o desejo de elas estar preocupadas pelas pessoas, aí orando, pregando, amém? E isso que aconteceu nesse sábado passado não somente tem que ser um bom episódio para a gente tirar fotos e lembrar de alguns bons momentos. Isso que eles falaram, que eles experimentaram, tem que ser um hábito, tem que ser algo normal em nosso meio, em nosso dia a dia. E isso que nós queremos então passar por meio dessa mensagem, ok? Então, essa mensagem, a nova cultura e a nova geração, nos preocupa muito, por quê? Porque o que está acontecendo hoje com a nova geração? Não sei se vocês estão preocupados, mas hoje nós temos uma nova geração que não sabe qual é o rumo da vida. E eles estão plenamente vulneráveis. Eles são muito frágeis. Então, tanto assim que essa nova geração, iniciando dos crianças e adolescentes,
Nós ainda como pais temos medo de ver elas sofrer e passar por etapas de sofrimento. E hoje, sofrimento para elas, para essa nova geração, o que era antes, o sofrimento era antes para nós. Antes era sinônimo de resiliência, um momento de forjar o caráter, preparar eles com um caráter, né? E ensinar alguns princípios para ele. Era uma oportunidade os sofrimentos. Mas essa nova geração, amados irmãos, nós estamos vendo que o sofrimento é sinônimo de depressão. E é sinônimo até de suicídio. E nós vimos as notícias nesses dias, né, nos Estados Unidos. Vimos que é sinônimo também de eu não quero viver e não quero que outros vivam em matar os outros. E é isso que nós estamos experimentando hoje. Então, eles, amados irmãos, se não ganhamos uma visão do que é o propósito de Deus e como inserir eles nesse propósito, eles ficarão expostos e desprotegidos. E eles ficarão culturalmente desprotegidos e ideologicamente desprotegidos. Então, nós vemos por causa disso, de nós vivermos uma geração, e estou falando de forma geral, tanto na igreja como as pessoas de fora. Nós estamos vendo que já não é mais aquela filosofia de saber quem sou eu, para que eu existo, para que eu estou aqui, qual é o propósito. Nós estamos vendo coisas absurdas nessa geração, até o ponto de que pessoas jovens, crianças, não sabem se são mulheres, não sabem se são homens. Outras querem ser gatos, outras querem ser cachorros, colocando fantasias. E estamos tendo uma crise, porque já não é aquele pensamento: para que eu estou aqui na terra? Qual é o meu propósito? Qual é a função? Eles já não sabem mais quem são eles. Entendeu? Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo que a mente deles está desprotegida, porque toda a área do ataque de Satanás é a mente deles. Satanás, ele não consegue matar nossas crianças, porque ele não tem autoridade para isso. Mas ele consegue até manipular para colocar uma quantidade de lixo na mente das nossas crianças por meio de, obrigado amado, por meio de muitas outras coisas. Ideologia, ruptura de valores, de princípios. E eu vou fazer uma pergunta, amados irmãos: será que Satanás está sendo efetivo nisso que ele está fazendo? Uma grande porcentagem, amados irmãos, está sendo afetada pelas ideologias e a corrente de pensamento, pelo fato de nossas crianças não terem uma cultura arraigada, uma cultura nossa, cultura celestial, ok? E quando eu falo de cultura, essa palavra cultura, ela vem do latim cultuare, ok? Que quer dizer uma ação de cultivar, que tem a ver com colocar fundamentos, desenvolver princípios e edificar eles, colocando bases e princípios para que quando cheguem a eles as ideias, pensamentos, eles já estão fundamentados, ok? Eles já estão fundamentados. Então, nós temos uma cultura na igreja. Amém? Você não dá glória a Deus por isso? Nós temos a melhor cultura desse universo e de toda a terra. É a cultura
da vida. Amém? A cultura dos princípios do reino. E nós, quando cultivamos essa nova cultura neles, nós damos vida, mas também edificamos e fundamentamos nossos filhos. Ok? Nós vamos ler 2 versículos. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: eu plantei, olha só, aqui é a cultura, passar a cultura, transmitir a cultura celestial. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? Plantar, regar, tem a ver com passar os valores e princípios da vida, da palavra. Amém? Que por um lado vão proteger eles esse trabalho vai dar alguns princípios de vida que vai dar crescimento na humanidade celestial deles. Outro versículo, versículo 10, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, amados irmãos, que deveria estar acontecendo hoje com nossos filhos, com nossas famílias, nossas crianças, jovens e adolescentes? Nós estamos em um processo de cultivar eles com a vida, edificando, fundamentando, e esse trabalho vai gerar neles uma transformação que vai dar, e eles vão ter a experiência de plena salvação. Ou seja, eles não somente vão ser salvos nessa era, serão salvos também na era vindoura. Você não crê que nós estamos preparando nossos filhos para eles também ser vencedores? Você tem que ganhar essa visão. Nós precisamos ganhar essa visão. Muito bom. A pergunta é a seguinte: nós como pais estamos praticando essa cultura? Temos de fato essa cultura de crescer, de edificar, de cultivar, de regar nossas vidas espirituais e a vida dos nossos filhos? Segunda pergunta seria: estamos vivendo essa cultura? E a outra pergunta seria: nossos filhos formam parte ou têm parte nessa formação que nós estamos tendo de nos edificar e crescer no Senhor? Nós estamos inserindo nelas, nesse cultivo, nesse processo de edificação? Amados irmãos, se isso não está acontecendo, você não está edificando nada na vida deles, nem em nossas famílias, e as portas do inferno vão prevalecer contra eles. E nós estamos vendo que, segundo Mateus capítulo 16, nós vemos que se isso acontece, vai se cumprir o que o Senhor já falou em Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ver algumas coisas que vão acontecer com nossos filhos se nós entramos nessa nova cultura. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, se nós vemos nossos filhos como materiais para a edificação, e nós edificamos as vidas deles, as portas do inferno não vão prevalecer contra eles. Amém? Que mais vai acontecer? Eles vão ser edificados, Satanás vai ser derrotado por eles. Amém? Como diz 1 de João, não tinha esse versículo aqui anotado, mas 1 de João capítulo 2, versículo 13.
pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, o versículo, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu quero fazer uma pergunta a você como pai. Você quer ficar angustiado pelos seus filhos? Quer ficar em paz e tranquilo porque eles estão fundamentados e protegidos? Né? Queremos ficar tranquilos. Não adianta colocar ele em uma bolha de proteção. Em um momento eles vão ter que encarar o mundo. E nesse momento eles vão ver a realidade. Aí você não vai estar para argumentar e falar por eles. Eles vão ter que argumentar conforme aquilo que está no coração deles. Amém? E o que nós queremos precisamente é que nós possamos confiar na graça salvadora de Deus e naquilo que estamos colocando nos corações deles. Amém? Então, para nós fazermos isso, nós precisamos mudar nossa cultura. Ok? Quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles estavam contaminados da cultura egípcia. Eles estavam muito contaminados. Eles, de sangue, eles eram da nação, da linhagem de Abraão. Mas culturalmente, ainda, eles tinham muito do Egito. E Deus tinha que fazer uma transferência cultural. Por isso o Senhor deu para eles o Pentateuco, com todas aquelas leis, né? Com o que eles tinham que praticar, que podiam comer, que não podiam comer, que deviam fazer, que não deviam fazer, porque eles precisavam experimentar uma transferência cultural. Amém? Então, o que eles tinham que ver, que o que estava acontecendo nesse fato de eles saírem do Egito, passar pelo deserto para eles irem até Canaã, e nessa transferência cultural, eles precisavam entender que eles eram protagonistas dessa transferência. Fale, eu sou protagonista. Amados irmãos, protagonista tem um papel importante nesse trabalho. Você não pode ficar como um espectador, vendo as coisas acontecer, a ver o que acontece. Você tem que protagonizar essa transferência. Amém? E vamos ler aqui, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Olha aqui a transferência. 19:5. Agora, pois, se diligente, assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Para quem o Senhor estava falando isso aqui? Para os protagonistas. Amém? Para os que deviam ter protagonismo nessa transferência. Então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Amém? Então, amados irmãos, o povo de Israel devia protagonizar essa transferência. Eles deviam viver esse processo. E esse processo se iniciou no momento que eles saíram do Egito e começaram a passar pelo deserto. Ok? E vamos ver alguns versículos onde o Senhor repetiu para eles a estratégia para isso acontecer. Vamos ver qual foi a estratégia.
capítulo 12 de Éxodo, versículo 24. 12, 24 e 25, ele diz: guardais, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Como? E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Então, que nós estamos vendo aqui? Que os pais deveriam estar ouvindo atentamente o Senhor, os ritos, os mandamentos, e eles deviam ser protagonistas, eles deviam estar praticando a palavra, mas deviam manter aos filhos lá em casa no videogame, lá em casa assistindo youtuber. Deveriam fazer isso os pais? Era um mandamento aqui? Não, eles deveriam ter os filhos perto. Por que você acha que uma criança pergunta tanto? Porque é um momento, é uma fase na qual eles estão com a mente em branco. E eles estão perguntando de tudo. Aí é que você tem que aproveitar de manter eles perto e deixar eles ver o que está acontecendo. Amados irmãos, não deixe seu filho fora da dinâmica da vida da igreja. Não deixe seus filhos fora da dinâmica da edificação. Envolva eles. Você pensa que eles vão atrapalhar, que eles não vão ser úteis? Todo o contrário. Eles estão sendo treinados. Mantenha os filhos perto e pense: ele não está atrapalhando, ele está sendo treinado. Agora o que você vai falar? Ele não está atrapalhando, ele está sendo treinado. Vamos ler outro versículo aqui, Éxodo 13:8. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Versículo 14. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Olha só, amados irmãos, nas reuniões, aproveite para explicar o que está acontecendo. Não deixe eles soltos. Pergunte para eles: sabe o que está acontecendo agora, meu filho? Sabe que esse pão e esse vinho que está aí, esse cálice que está aí nessa mesa, sabe o que significa isso? Aproxime seus filhos aqui para eles verem o símbolo. Sabe o que significa isso, meu filho? Sabe o que está acontecendo agora? O que estamos fazendo? Porque os irmãos todos estão cantando. Aproveite isso para passar referência. Amém? Não perca o tempo que Satanás não está perdendo. Aproveite o tempo com eles. E passe a referência, fale a nossa cultura. Amém? Muito bom. Vamos ler mais um versículo. Salmo 78, versículo 3. Salmo 78. Senhor Jesus. Versículo 3 e 4 diz: o que ouvimos e aprendemos. Olha, tem que ouvir, tem que ruminar a palavra, tem que ouvir as mensagens, tem que ler a Bíblia. Amém? O que ouvimos e aprendemos, porque nós precisamos ter conteúdo. O que nos contaram nossos pais, né? Que é o nosso legado, a nossa cultura, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor
e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Então, isso aí deve ser o nosso encargo. Por isso, leve eles a pregar o evangelho. Eu quero dar uma dica para os irmãos que não conseguem sair a pregar o evangelho em qualquer momento, né? Porque estão muito ocupados. Eu falei para Jerry, nós precisamos buscar pelo menos um dia na semana para nós praticarmos isso. Os três juntos. Aí que nós decidimos fazer. Toda vez que vamos fazer mercado, vamos lá no atacadão, no mercado, vamos pelo menos uma hora, meia hora antes. Ok? E essa meia hora já preparamos ele e falamos, nós vamos ficar uma hora ou meia hora orando pelas pessoas. Fica atento. Se Deus colocar alguém, se você vê alguém que precisa de oração, pergunta para ele, posso orar por você? Amém? E nós vamos ver, amados irmãos, o segredo que tem essa frase. Somente aqueles que são como criança falam isso. Porque você não precisa complicar as coisas, precisa ser muito simples. Mas você precisa, amados irmãos, porque eles, amados irmãos, sabem como eles vão passar por uma etapa, eles vão chegar na faculdade, eles vão chegar no ensino médio, e eles já precisam viver isso, praticar isso. Essa prática, essa cultura, de eles estar fundamentados, edificados, e orar pelas pessoas, pregar o evangelho, é o que vai guardar eles. E vai tornar eles perigosos para Satanás. Amém? Você não acredita nisso? Eu acredito. Ok, vamos avançar, né? Vamos avançar então. O fracasso do povo de Israel aconteceu por causa disso, por eles se descuidarem e eles não terem a preocupação ainda quando eles estavam praticando a palavra, eles esqueceram manter as crianças de perto na prática que eles estavam tendo. Chegou um tempo que a nova geração nem conhecia o Senhor, porque eles não fizeram mais isso. Juízes capítulo 2, versículo 10, diz: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após dela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O que aconteceu aqui? Faltou a transferência, faltou manter eles de perto. E essa transferência cultural não aconteceu, e aí, a partir de aí, veio o fracasso do povo de Israel. Amém? Ok, vamos avançar então. No Novo Testamento, no livro de Mateus, o Senhor faz uma referência muito forte com relação a nossos filhos e as crianças. Ok? Vamos ler, por favor, Mateus capítulo 19, versículo 13. Amém? Mateus capítulo 19, versículo 13. Primeira frase que nós vamos ver aqui: trouxeram-lhe então algumas crianças. Trouxeram-lhes. Eu vou fazer uma pergunta. Se trouxeram as crianças, quem trouxe? Quem foi? Os pais. E nesse caso aqui, foram os pais que estavam seguindo Jesus. Amém? Que estavam ouvindo Jesus e estavam aprendendo dele. Em um momento, parece que alguns pais começaram a falar: que tal se levamos as crianças para Jesus abençoar em elas? E elas foram levadas. Pero quem fez isso? Os pais. Amados irmãos, eles não têm autonomia ainda, eles estão sob sua autoridade. Quem tem que trazer eles para o convívio com Jesus, para a cultura da vida da igreja, para a pregação, são vocês e sou eu. Somos os pais, amém? Outro ponto aqui: então, trouxeram então
algumas crianças. Por que algumas? Quando fala de algumas, está falando de uma baixa porcentagem. Por que não foram todas as crianças? Porque alguns outros pais, pode ser que estavam distraídos, estavam ocupados, estavam até ouvindo Jesus, mas eles não acharam importante levar as crianças para Jesus. E Jesus estava querendo acolher todas as crianças, pode ter certeza disso. Mas quem tem essa autonomia é você, pai, sobre eles. Eles dependem de você. Amém? Que mais? Que mais? Oh Senhor Jesus, para que eles impusesse as mãos. Olha isso aqui, que precioso. Impor as mãos e orasse. Sabe que impor as mãos é um sinal de aprovação. Deus quer aprovar elas. Deus quer acolher elas. E quer aprovar elas para usar elas. Ok? E era para também Jesus orar. E isso era um costume. Segundo a tradição judaica, era um costume. Os pais na sinagoga fazer isso. Levar as crianças para o mestre, para eles abençoarem e orar pelas crianças. Então os pais viram Jesus, estavam seguindo Jesus, estavam amando Jesus, ouvindo Jesus e estavam levando as crianças para Jesus. E Jesus colocou as mãos nelas, né, em sinal de aprovação e orou por elas. Que precioso quadro. Mas os discípulos os repreendiam. Por que os discípulos estavam repreendendo? Porque eles não tinham uma visão clara o que estava acontecendo com elas. Eles falavam: leva, vai embora essas crianças, tira essas crianças, estão atrapalhando Jesus. Jesus contente, alegre, orando pelas crianças, impondo as mãos nela, e os discípulos pensando que elas estão atrapalhando. Será que você e eu pensamos que nossas crianças estão atrapalhando, amados irmãos? Lembre, elas estão sendo treinadas. Amém? Que mais? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos. Deixai, amados irmãos. Fala para seu irmão: deixar os pequeninos. Deixar elas. Deixai os pequeninos. Não os embaraceis. Irmãos, não coloqueis embaraços, problemas, dificuldade nelas. Traga elas e deixe que elas tenham uma experiência com o Senhor. Não os embaraceis, leve elas a pregar o Evangelho. Leve elas nas reuniões, no GFCM. Não as embaraceis. Não deixe ela em casa, no videogame, no tablet. Que isso aí, amados irmãos, é armadilha de Satanás para passar outra cultura que não é a nossa. Não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E aqui está o grande segredo, amados irmãos. Aqui está o grande segredo dos tais. Amados irmãos, nós, sabe o que vai gerar o processo de transformação em nossas vidas? Nos tornar simples e descomplicados como crianças. Sabe o que vai gerar o processo de experimentar a cruz em nossas vidas? Nos tornar simples e descomplicados como crianças. E esse caminho demora muito, não é, Diego? Para nós sairmos desse formato complicado que nós somos. Deus fala conosco, passa a palavra, passa a revelação, passa a prática, e nós ainda estamos analisando se isso é ou não é de Deus. Como se chama isso? Complicação, estrutura, barreira mental. Deus precisa, por meio da obra da cruz, derrubar tudo isso, acabar com tudo isso, para que no final sejamos como crianças.
E eles já são crianças. Ele não precisa passar por todo esse processo, eles já são criança. Eles são simples. Eles creem. Então somente precisam ser envolvidas com a nossa prática. Amém? Que mais? Vamos ler outra passagem. Mateus capítulo 18. Versículo 1 diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino do céu, Senhor? Quem é o maior? E eu fazendo essa pergunta, eu ficaria esperando assim: deve ser alguém forte, alguém muito capaz, alguém muito preparado, alguém que se preparou muito, fez muito curso, né? Passou por muito treinamento, por muito aperfeiçoamento. Eu acho que deve ser isso, né? Deve ser alguém top, né? Mas o Senhor surpreendeu eles. Olha aqui o quadro que tem esse relato aqui. E Jesus chamando uma criança. Ou seja, ele estava com os discípulos. Imagina o Senhor com os discípulos. E tinha algum pai perto com a criança aí, em meio dos discípulos. E ele olhou alguma criança. Eu acho que era uma criança muito especial. E falou: vem para cá. E colocou essa criança no meio dos discípulos. Uau, amados irmãos. O Senhor arrebentou o conceito dos discípulos. Colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, olha só, se não vos converterdes, falou para os discípulos, e não vos tornardes como crianças. Ou seja, o Senhor falou assim: se você não tem uma experiência de arrependimento, de esvaziamento, e você não são transformado até o ponto de ser como essa criança que está aqui no meio de você, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que sério é isso que o Senhor falou, amados irmãos. E o Senhor usou isso com quem? Uma criança. Oh Senhor Jesus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Eu faço uma pergunta: você quer entrar no reino dos céus? Tem que ser simples e descomplicado como uma criança. Você quer ser alguém no reino dos céus? Ser reconhecido? Você tem que ser como uma criança. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Por isso, amados irmãos, você quando vai, ora pelas pessoas, você prega o evangelho, seja muito simples. Seja muito simples, tenha um coração de criança. Tenha um pouco de ingenuidade, não fique complicado. Será que esta sim? Será que esta não? Será que esta pode? Será que esta vai me rejeitar? Criança não pensa nada disso. Certo? Essas crianças lá na rodoviária, não é, Júnior? Elas estavam loucas, essas crianças. Todo mundo que passava: posso orar por você? Posso orar por você? Eles não pensavam nada disso. Eles abordavam as pessoas. Não deu certo com uma, ele falava, lá o Miguel ficava assim: esta não recebeu, não aceitou, mas lá vem 2 pessoas, fiquem atentos. Amados irmãos, precisamos ser simples. Deixe Deus, por meio da obra da cruz, derrubar a barreira de pensamento que não está deixando você praticar a palavra. Vamos viver essa cultura nova. Isso é algo que não está vindo de um homem chamado Pedro, nem Miguel, nem André. Isso é algo que está vindo do trono. É o Senhor nos dando algo para nós praticarmos. Não fique distraído. Amém? Oh Senhor Jesus.
Senhor Jesus, vamos concluir aqui, meu tempo já quase está acabando. Vamos ver aqui outra passagem na Bíblia que está em Mateus capítulo 21. E olha só que todo está em Mateus. Mateus capítulo 21, versículo 14. O Senhor também faz referência à simplicidade, como Deus vai usar a característica da simplicidade das crianças para trazer o seu governo aqui na terra. Amém? Capítulo 21 de Mateus, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Sabe, amados irmãos, Jesus era muito simples. Se se aproximarem a você um mendigo, um coxo, um cego, o que você fica pensando? Será que prego para ele? Será que, se você fosse Jesus, será que curo ele? Será que ele ficou coxo por causa do pecado? Por causa de que Jesus não estava pensando nada disso. Se aproximava e ele pregava o evangelho. E ele curava as pessoas. Jesus era muito simples. E no versículo 15 diz: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Você sabe por que eles estavam ficando indignados? Porque Israel, eles estavam sob o império romano. Eles não podiam de jeito nenhum proclamar rei. Era rebelião contra o César. Eles estavam vendo as crianças que falavam isso: Hosana ao filho de Davi. Eles estavam falando: ele é o Messias, ele é o rei. Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao rei. E os sacerdotes e os principais líderes estavam ficando loucos. Eles estavam pensando: essas crianças nos vão meter em problemas com as autoridades romanas. E aqui há duas coisas: o descomplicado que são as crianças, e outra coisa, quem ensinou isso para as crianças? Quem ensinou que Jesus era o filho de Davi, o Messias? Quem ensinou? Os pais, pode ter certeza disso. Os pais ficavam perto de Jesus e falavam assim: esse homem que você está vendo aí, meu filho, ele é Jesus o Messias, ele é o Cristo, ele é o filho de Davi. Amados irmãos, e quando estava acontecendo isso, as crianças começaram a proclamar: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles não estavam pensando se o império romano ia pegar eles, se eles estavam se rebelando, não estavam pensando nada disso. Amém? Que o Senhor nos dê essa simplicidade e essa ousadia como crianças. Amém? E eles já são isso. Então, versículo 16 diz: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca dos pequeninos e criança de peito tiraste perfeito louvor. Esse versículo aqui, eu vou ter que resumir, vocês vão ler em casa, alguns já conhecem essas passagens. Mas em Salmos capítulo 2, olha, você vai conectar isso depois. Eu vou pedir para você ler isso em casa. Salmos capítulo 2, versículos 6 e 8, até o 8, fala de Jesus glorificado na glória e pedindo para o Pai entregar as nações para Ele, para que todo volte à ordem do reino dos céus. E o Pai fala assim: filho, pede-me e eu vou te dar as nações como herança. Ok? Aí o filho, ele pediu para o pai: pai, eu acho que essa profecia está se cumprindo nesse tempo. E o filho falou para o pai: pai, já é hora de retornar todas as nações
ao encabeçamento, a seu encabeçamento, a autoridade celestial. É hora de trazer o reino a essa terra. E aí veio a profecia de Salmo 110. E aí sim vamos ler, né? Salmo 110. Senhor Jesus. Salmo 110, eu vou ler o versículo 1, diz: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, versículo 3 diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalhos emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, o Senhor, para cumprir essa profecia, o Senhor levanta um exército de jovens, de adolescentes, de crianças. Amém. E em Salmos capítulo 8, está de onde o Senhor puxou essa palavra que falou em Mateus 21, 16. Vamos lá. Salmos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome. E isso aqui é uma profecia do estabelecimento do reino aqui na terra. Quão magnífico é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Agora, como o Senhor cumpriu essa profecia e como Ele vai cumprir essa profecia? Da boca dos pequeninos e crianças de peito. Amados irmãos, eles precisam entrar nesse treinamento e nós precisamos ser como eles, como essas crianças. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres, emudecer o inimigo e o vingador. Como o Senhor emudeceu lá em Mateus, com as crianças proclamando: Hosana o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu vou ler um último versículo e quero falar para vocês. Nossas crianças, nossos adolescentes e jovens são a melhor estratégia que Deus vai usar para trazer seu reino aqui na terra. Amém? E vamos concluir confirmando isso que eu estou falando, porque não sou eu, é o Senhor que está confirmando isso em Mateus capítulo 27. Tem duas estratégias com a qual Deus vai cumprir seu propósito e Deus vai calar para sempre a boca de Satanás e vai envergonhar ele. Uma é a edificação da igreja e outra é levantando um exército de vencedores, de jovens, crianças, que estão sendo engajadas, que estão entrando nessa dinâmica da edificação e da luta espiritual. Versículo 27, capítulo 27, 127, perdão, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Está falando da edificação, certo? Falando que se não é o Senhor em nós vamos trabalhar em vão. Então a edificação é feita pelo Cristo que está em nós. Depois diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E isso fala aqui da luta espiritual. Se não é o Senhor quem está fazendo isso em nós, então estamos trabalhando em vão, estamos vigiando em vão. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E isso fala de nós fazermos a obra do Senhor no descanso do Senhor. Senhor Jesus,
Mas eu quero aprofundar no versículo 3. Depois de falar de edificação, de luta espiritual, ele fala aqui de criança. Por quê? Por que ele fala isso? Porque a criança aqui fala da última estratégia no final dos tempos. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro. Assim, os filhos da mocidade. Amados irmãos, eu quero que você volte a ler esse versículo aí. Como flechas. Que são os seus filhos? Como flechas. Eles são armas para destruir o reino das trevas e destruir Satanás. Na mão do guerreiro. O guerreiro é você. E eles são uma flecha. Como você fala, Fábio? Atirar também? Com flecha? Atire eles. Leve eles a pregar, leve eles a praticar a dinâmica da vida da igreja. Não esconda eles. Amém? Lance eles para a prática da pregação. De orar pelas pessoas, de praticar, visitar pessoas. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, onde eles estão guardados aqui. Amém? São nossos filhos. Exemplo, Júnior e Ana Paula têm duas flechas nas aljavas. Certo? Tem que atirar eles. Amém? Eu tenho uma. E quando eu li esse versículo aqui, fiquei com vontade de ter uns 15 filhos. Porque estou vendo que na minha aljava só tem uma flecha. Se prepara, Jair. Então nossos filhos que são, amados irmãos? São flechas. São armas perigosas para Satanás. Porque na simplicidade delas, Deus vai usar elas para a glória do nome dele, amados irmãos. Mas nós precisamos entrar na prática dessa cultura e envolver eles, amados irmãos. Isso é o que vai guardar nossas crianças. Amém? Depois diz, feliz o homem que enche dela a sua aljava. Não será envergonhado, fale, não será envergonhado. Quando pleitear com os inimigos à porta. Eu acho que até Damari ficou encorajada de ter muitos filhos agora. Todo mundo ficou encorajado para ter mais filhos. Amado, eles são armas perigosas. Que nós possamos viver essa nova cultura. Que possamos entrar nessa prática, amados irmãos, de viver e transferir a nova cultura celestial, essa nova geração, para deixar eles protegidos, fundamentados, edificados, e eles se tornarem não frágeis, não expostos, não vulneráveis, mas armas perigosas para Satanás. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é misericordioso. Obrigado por tua misericórdia, por ter nos dado essas palavras que o Senhor tem transmitido com tanto encargo, tanta insistência. E o Senhor está chamando a nossa atenção. Nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos ficar atentos ao que o Senhor está falando, para nós praticarmos essa nova cultura. E nós podermos, Senhor, também passar essa nova cultura a nossos filhos e tornar eles armas em contra do maligno, em contra do governo das trevas. Oh Senhor Jesus, não queremos, Senhor, que nossos filhos cresçam expostos, desprotegidos, frágeis ou vulneráveis. Nós queremos, Senhor, e nós sabemos que o Senhor pode nos ajudar para ter filhos edificados,
ter filhos com princípios fortalecidos, fundamentados em Ti, porque nós queremos hoje entregar eles para Ti, para eles se tornarem armas e servos Teus. Senhor, ouve as nossas orações, guarda nossos filhos, que cada experiência de sofrimento possa forjar o caráter neles e eles possam crescer sob a Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Eu estava desfrutando com a Jolie e colocamos isso lá no nosso grupo de casais. E fala de um casal que estava completando 50 anos de casados. E perguntaram para eles qual é o sucesso do seu casamento. Irmãos, eu fiquei muito impressionado. Ele falou de coisa muito simples: amizade, respeito, carinho e cumplicidade. Falou somente disso. O que eu consegui ganhar com isso? Até compartilhei lá no grupo de casais. Vou até ler aqui, só para os irmãos conseguirem compreender um pouquinho. Reconhecemos com a leitura dessa crônica a importância de voltarmos à simplicidade. Amizade, respeito, carinho e cumplicidade são itens muito básicos para o casamento. Não é colocar nosso foco em coisas grandes. É reconhecer que o nosso alicerce é poderoso e eficaz para sustentar nosso matrimônio. Irmãos, eu fiquei muito impressionado. Nós olhamos coisas muito grandes no casamento e pensamos em coisas, nossa, mas eu podia fazer isso, aquilo. A gente pensa em coisas muito grandes, mas o que o Senhor quer de nós é só simplicidade. Quer dizer, é ser como uma criança. Nossa, que exposição! Os discípulos, pessoas com uma vivência tão grande, o Senhor vai trazer para eles o exemplo de uma criança. Gente, que exposição tão forte! O Senhor só colocou na frente deles uma criança. Está vendo aqui? Se você não se tornar como Ele, você não vai entrar no reino dos céus. Irmãos, eu preciso voltar à simplicidade, nada mais que isso, amém? Deus é maravilhoso. Nos vem a falar novamente, porque acho que a gente não está praticando. Eu me tenho que arrepender, porque quando Georgie está, nossa, Esteban faz tudo direitinho. Mas quando Georgie não está, Esteban não faz tudo direitinho, não. Por quê? Porque eu não estou sendo essa mãe que está ouvindo Jesus, que está cerca de Jesus. Então, se eu não sou assim para ele, ele anda só com videogame, com televisão. Mas o Senhor vino a falar hoje para mim. Eu, de verdade, quero arrepender-me. Porque, assim como Georgie é com Esteban, eu também quero ser no espiritual. Porque ele vai ver algo muito confuso. Meu pai é, mas minha mãe não. Então, graças a Deus por sua palavra, porque ela nos ilumina, ela nos vem a ensinar para nos mudar e fazer essa transferência. Eu gosto muito porque Esteban já é uma criança que, graças a Deus, também foi difícil, como falou o mano Andrés. Nossa, Esteban, Georgie começou dos domingos, fica 10 minutos com a gente. Depois, 15 minutos. Agora Esteban tem que durar 1 hora e ele se desespera. Mas é perseverança, a gente tem que perseverar. Vai chegar um dia que ele vai falar: nossa, pai, eu amei a reunião, eu gostei da reunião. Então, é perseverança. A vezes a gente é porque tem muita preguiça, porque levar os filhos a Deus não é fácil, não. É um trabalho muito forçado. Então, a gente dá o telefone, dá o videogame para a gente estar tranquilo. Mas não é assim, não. Tem que levar os filhos a Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. Interessante, né, que a gente fez um curso da UDF que fala sobre infante, né? E já fazendo propaganda do curso, né? Que realmente vem falar exatamente sobre o ambiente, né? E dessa questão de forjar nossos filhos, né?
assim, na correria do dia a dia, nesse ambiente que a gente vive hoje no mundo, né? É propício os pais se envolverem com as coisas do mundo, né? É lógico isso, né? Mas a gente percebe que os nossos filhos, eles precisam ser blindados de alguma maneira, né? E aqui na igreja, a gente tem essa possibilidade de blindar nossos filhos, né? O ambiente que os nossos filhos são criados contam bastante para isso, né? Lá na frente, a gente não vai poder vigiar nossos filhos 24 horas. Ele vai chegar um momento da adolescência que eles irão se relacionar com alguém, né? Irão ter amigos, né, colegas de escola, de faculdade, enfim. Como eles vão se comportar, né, sem a nossa presença, né? Então, esse é o momento da gente forjar nossos filhos, blindar os nossos filhos, né? É interessante que nós, no decorrer do curso, a gente vinha falando que o que o meu filho está ouvindo lá em casa, ele tem que ouvir na casa dos irmãos. O que os filhos dos irmãos estão ouvindo, os meus filhos precisam estar cientes do que eles estão ouvindo, né? Porque onde eles forem, eles vão estar dando testemunho, né? Esse grupo precisa ser blindado, né? Precisam ser blindados. E para isso, nós, como pais, é uma responsabilidade muito grande, como a Jade falou, né? É uma responsabilidade enorme sobre nós, pais, né? Mas quando nós temos uma rede de pais falando a mesma coisa, infundindo a mesma coisa nos nossos filhos, se torna mais leve, né, esse fardo, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós como pais, como igreja, né, que é o futuro da igreja no Gama, os nossos filhos. O Senhor possa ter misericórdia e que Ele possa constantemente ganhar o coração dos nossos filhos, né? Amém. Só complementar rapidinho o que o Dani falou. Os nossos filhos são o futuro da igreja? Não, eles são presente. Baseado no que o Jorge falou hoje, a gente não pode ficar só pensando que eles são futuros. Para eles serem o futuro, nós precisamos plantar hoje. Eles precisam já se sentir parte hoje, né? Envolver eles na reunião, como o irmão falou, né? Mostrar o que está acontecendo. Né? Até a gente conversou também no grupo familiar sobre estratégia da gente chamar a atenção das crianças mesmo no domingo, né? Como envolver eles no domingo. Porque, pelo que a gente viu aqui, é uma dificuldade, né? Não é só eu, não é só a Jade, não é só o irmão. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Temos esse ambiente, tem EBIG, mas tem que ser todos os momentos, todas as oportunidades. Grupo familiar, reunião de partir do pão, as saídas, né, da pregação do evangelho, eles são o futuro, mas eles são hoje o presente. Né? Então, a gente tem que estar atento nisso, não pode deixar passar o tempo, irmãos. Se a gente esperar eles crescerem, né, para começar a querer mostrar o Senhor, já era, porque eles já estão recebendo algo no mundo hoje. Né? O mundo já está infundindo, já está falando, já está plantando, desde pequenininho, e ele infunde forte. Então, nós temos que também ter todo esse trabalho. Né? Tem que arregaçar as mangas e tem que trabalhar. Né? Se nós queremos que eles sejam um futuro, que venham trazer o Senhor de volta, a gente tem que ter esse trabalho. Amém. Eu achei muito interessante os irmãos falarem sobre isso, porque semana passada eu fiquei com os adolescentes, né, lá embaixo. E aí eu falei com eles sobre identidade. E eu conversando um pouco sobre esse assunto e bateu muito com a mensagem. Eu queria falar hoje como filha. Porque eu estou vendo que a maioria dos irmãos estão falando aqui, estão falando como pais, que a maioria das crianças estão pequenas. Mas eu vou falar como filha, de irmão Natal e irmã Rosana, que não é fácil, não. Mas enfim, essa questão da influência é muito importante. E eu falo pela minha experiência, muito mesmo. Eu estudei em escola particular evangélica quase a minha vida toda, e quando eu fui para o meu ensino médio, eu fui para a escola pública. E aí eu vi como se fosse um outro universo, porque tinham pessoas de diversas formas, né? E eu falei, meu Deus, e agora nesse mundo com tanta coisa? E eu falo para os irmãos, e eu falei para os adolescentes, algumas experiências que aconteceram na escola, eles até ri de mim. Algumas coisas que aconteceu, e eu falei para eles, eu falei, mas sabe o que me guardou? A minha identidade. E saber que na minha casa eu tinha os princípios que foi ensinado da palavra
palavra. E eu achei muito incrível porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu tinha curiosidade pela palavra. Mas a minha oração, minha forma de estar com a palavra era ver que meu pai, todo dia, 5 horas da manhã, estava lá lendo e orando a palavra. E isso me influenciou de uma forma. E hoje, a minha leitura, a minha vontade pela estar na presença do Senhor veio da influência do meu pai em relação a isso, né? Então, o que eu queria pedir para os irmãos, e que os irmãos perseverassem mesmo. Porque, por mais que seja difícil, eu não fui uma filha fácil, não, ainda não sou. A gente tem que continuar perseverando. Porque o filho, no final, ele vai... Nós ainda estamos em andamento, mas no final ele vai ser usado pelo Senhor. E pode ser usado na obra do Senhor. Então, que os irmãos usem não só de vir para a reunião, mas também dentro da casa de vocês. Usarem como influência. Porque é uma coisa simples que você nem está percebendo às vezes. Eu acho que meu pai nem percebe isso. Isso me influenciou, né? Então, que a gente possa, cada dia, estar aí, influenciando nossos filhos de acordo com a palavra e oração. Amém.